Olá, gente! Estamos aqui no episódio 19 e hoje eu tô com uma honra incrível. Eu tô aqui com o professor Paulo Eustáquio, que foi paraninfo da minha turma de graduação na UERJ faz tempo, mas o Paulo Eustáquio é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e é mestrado em Engenharia de Sistemas de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia de Sistemas de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Ele trabalhou na Petróleo Brasileiro, também conhecido como Petrobras, como analista de sistemas e gerente de desenvolvimento tecnológico. Atualmente ele é pesquisador e professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem experiência na área de ciência da computação com ênfase em algoritmos, atuando principalmente com algoritmos, estruturas de dados, códigos, grafos e ciência de dados. Professor, é um prazer indescritível ter você aqui com a gente hoje. Como a gente estava conversando aqui, você pediu para chamar de você e não de senhor, então já peço desculpas antecipadas se eu chamar de senhor, que é o costume. Como eu digo, é um prazer incrível. E a primeira pergunta e geralmente eu pergunto para as pessoas assim, como é que você começou, se interessou em programação, mas no seu caso eu vou um pouco mais para trás e vou perguntar assim, como é que foi a infância em Montes Claros e como é que foi a descoberta da matemática na sua vida? Oi, Marcelo. Eu que estou honrado de falar com você e muito contente, assim, porque a gente acaba tendo, na UERJ, acaba tendo pouco contato com ex-alunos, então é uma oportunidade, assim, muito agradável para mim, muito legal. Então, rapaz, vamos começar aí pela minha infância, né, lá em Montes Claros. Eu nasci no interior, lá no norte de Minas. Eu tive uma infância de menino de cidade do interior, assim, de muita brincadeira, muita rua, né? Muito ir para rios, tomar banho de rio, ir para as fazendas, procurar fruta nas fazendas e, enfim, eu tenho uma lembrança assim muito de uma infância muito feliz desse lado aí, né? E aí você me pergunta sobre a matemática, mas na minha casa, assim, especialmente a minha mãe, ela era uma pessoa que, e meus irmãos também mais velhos, eles gostavam muito de ler, todo mundo lia também, né? Lia muito. E eu comecei desde cedo, a ler muito também. Tive essa felicidade, né? E não me lembro exatamente bem como é que foi que a matemática surgiu, mas, assim, logo nos primeiros anos de escola, eu tinha muita facilidade. E comecei a gostar muito. Tanto que, olha só, quando eu fui para fazer o primeiro ano, naquela época era ginásio, né? Isso aí nos anos 50 e tantos, assim. Sabe que eu já dava aula de matemática? Algumas pessoas me procuravam, assim, para dar aula, especialmente assim, amigas da minha mãe, né? Do meu pai, para dar aula para os filhos, e eu já comecei a dar aula cedo. Então, assim, acho que foi uma coisa natural, fui descobrindo naturalmente. Aí eu vi que eu gostava muito daquilo. E até eu tinha comentado com você, né, esse meu interesse, essa minha facilidade, assim, com matemática, já decretou, minha família já decretou, assim, ele vai ser engenheiro. Esse garoto gosta de matemática, vai ser engenheiro, assim. Na minha casa ainda não tinha nenhum engenheiro, né? Meu irmão, um pouco mais velho que eu, foi ser médico, acabou se formando realmente. Mas eu seria o engenheiro. E realmente acabou acontecendo isso. Eu acho que eu assimilei essa cultura ali da minha família e acabei realmente como indo para a engenharia, indo para essa área aí. É interessante, professor, como já definiram assim que o caminho seria a engenharia, como é que você já começou a dar aula para outras pessoas também, ajudar outros já desde cedo na sua vida, né? E você me disse que o momento, isso que você estava com cerca de 14 anos, você mudou, né? Você saiu de Montes Claros e foi para a capital e fazer o científico e foi morar com parentes e tal. Como é que foi essa transição de sair lá do seu universo É, de Montes Claros para a capital e como é que foi com 14 anos e chegar lá na capital e vamos fazer o científico e como é que foi essa fase da sua vida? então, olha só, na minha cidade, até assim, um pouco tempo antes de chegar a época de eu fazer científico, não tinha curso científico. Então, geralmente, assim, quem quisesse prosseguir nos estudos tinha que ir para uma cidade maior.
Hoje não, hoje até lá tem algumas universidades lá em Montes Claros, né? Mas quando chegou a minha época de fazer o científico, estava começando lá um curso científico, mas como eu te falei, né, minha família tinha dito que eu ia ser engenheiro, então queriam uma formação melhor para mim. Falou, não, você vai, arranjaram lá com os parentes em Belo Horizonte para eu ir para lá, e eu fui estudar lá no Colégio do Estado, mas aí assim, né, em contrapartida eu tinha que trabalhar lá no escritório lá do meu tio, né, e aí era assim, eu trabalhava de tarde, estudava de manhã, e assim, eu já conhecia um pouco, já tinha algum contato com a cidade grande, né? Assim, costumava nas férias e passar as férias lá, então não foi assim uma mudança, uma coisa tão chocante para mim, né? Mas foi bem, acho que eu me adaptei bem à cidade lá, aprendi logo a conhecer. Eu tinha que andar, perambular muito pela cidade, né? Porque eu trabalhava no escritório de seguros, né? Às vezes eu tinha que entregar as apólices de seguro. Então eu acabei perambulando muito, conhecendo bastante. A cidade foi uma coisa fácil assim para mim. O que não foi muito fácil foi assim, é que eu estava numa idade em que, assim, né, começando a adolescência, né? E aí eu não tinha tempo para nada, né? Tinha que estudar e trabalhar, e eu estava imbuído desse sonho, tem que entrar na engenharia, então eu já estudava muito, estudava de noite, né? Era de noite, em fim de semana, assim. Então, de um certo modo, até eu acho que eu perdi um pouco de aproveitar a adolescência ali, né? Mas por outro lado, assim, eu acho que teve uma coisa tão boa que foi eu aprender a trabalhar muito cedo, sabe? Isso foi uma coisa muito boa, assim, de você não ter medo de trabalho, de você saber que é importante isso, né? E, assim, foi uma época boa lá, de uma época assim, especialmente de muito sonho, né? Logo eu fiz um grupo eu fiz um grupo do colégio que a gente estudava junto no fim de semana, e tinha uma família muito legal lá que recebia a gente, então a gente passando muitos fins de semana do curso científico lá nessa casa. Então, assim, foi uma época, assim, rica, né, de certa forma. E, professor, como é que foi a entrada no ITA e a escolha por engenharia eletrônica? E conta um pouco para a gente também sobre aquela parte que você mencionou para mim da dificuldade inicial com a parte de engenharia, e como é que foi até chegar ao ponto que você percebeu que programação de computadores e era algo que lhe interessava, e como é que foi que isso abriu na sua vida aqui de oportunidades? Conta um pouquinho para a gente essa fase da vida. Pois é, cara, assim, naquela época, né, não sei como é que é hoje, mas naquela época, assim, era um sonho de muitos estudantes conseguir passar no vestibular do ITA, né? Para mim, esse sonho, ele tinha um outro dado, que era assim, eu imaginava que se eu tivesse que ficar em Belo Horizonte, trabalhando, estudando, poderia ser complicado, né? E eu sabia que indo para lá você tinha uma bolsa e eu podia só estudar. Então isso era uma coisa que me atraía muito, assim, saber disso. E me inscrevi no vestibular sem, assim, muitas esperanças, né? Achando que era uma coisa muito difícil. Mas realmente, assim, para minha sorte, eu acho que foi sorte mesmo, sabe? Para minha sorte, eu passei no vestibular, fui para lá. Ali foi um choque de cultura, né? Quando eu entrei no ITA, porque ali era um lugar assim muito mais, de certa forma, mais cosmopolita no sentido que tinha gente de tudo quanto é lugar, né? Enquanto morava em Belo Horizonte, ali era basicamente uma coisa muito familiar, com fortemente ali pessoas de Minas mesmo. E quando eu fui para São Paulo, para São José dos Campos, né, foi assim, basicamente para mim foi a entrada no mundo, né? Porque aí minha turma tinha muito mais da metade da turma era de filhos de estrangeiros, assim, muitos japoneses na minha turma, né? E foi um aprendizado muito grande lá especialmente assim no começo, especialmente, até porque o trote lá no ITA
É um trote longo, cara, de alguns meses, né? Foi de março a maio. E, e você acaba, você era obrigado a se conhecer as pessoas ali, né, durante o trote, mais ou menos cumprir esse objetivo de você se aproximar das pessoas. Mas aí, naquela época, o ITA tinha só 3 cursos de engenharia, né, que era mecânica, aeronáutica e eletrônica. Os 2 primeiros anos eram curso básico, né, como era na UERJ antigamente a computação, e você começava a especializar realmente no fim do segundo ano que você escolhia. E aí meio que eu fui para a eletrônica meio por default, porque eu sabia que aeronáutica eu não queria fazer e mecânica também eu achava que não, então sobrou eletrônica. Não era realmente eletrônica, não tinha sido um sonho meu de muito tempo, né? E assim, estava na moda também, né? Naquela época, a eletrônica era muito falado, assim, estava tendo um boom assim da eletrônica no mundo. E pronto, falei, tem que ser isso aqui. Mas aí quando eu entrei na eletrônica, eu vi que era complicado, sabe? Eu tinha vivência nenhuma em eletrônica, né? Ao passo que assim, na minha turma, que tinha muitos, basicamente a grande maioria dos japoneses iam para o ITA para fazer eletrônica. Eles já tinham grandes familiaridades, sabiam montar tudo, qualquer circuito, aquilo ali para eles era a coisa mais fácil do mundo, né? Para mim, eu gostava muito, né? Até porque a eletrônica também tem um lado matemático que é bacana, mas era muito difícil. Assim, eu imaginava assim, gente, como é que eu vou trabalhar num projeto se eu não tenho experiência nenhuma nisso, né? E ao mesmo tempo, assim, num curso, é muito difícil você vivenciar uma profissão com 3 anos, é muito pouco, né? Eu fiquei desalentado assim durante muito tempo, achando que ia ser difícil para a minha vida profissional. Era isso, né? E aí eu descobri a computação, descobri que podia ter um caminho pela computação. Acho que eu te falei disso, né? Que foi assim, no segundo período profissional, que era o quarto da escola, eu fiz uma disciplina de programação de computadores eletrônicos. O nome era esse. E aí eu falei, é isso, minha vida vai ser aqui. Estava começando a computação assim no Brasil, né? Mas eu percebi, não, eu vou nisso aqui, é isso que eu quero fazer na vida. Foi uma coisa que realmente eu vi que aquilo ali era para mim. E tentei, não tinha mais muitas disciplinas para fazer nessa área, tinha só mais uma outra disciplina que eu também fiz, mas eu falei, não, é nisso aqui que eu vou ficar. A eletrônica não, é muito difícil para mim. E, na verdade, assim, o que me atraiu realmente foi isso aí, porque eu vi que tinha um aspecto matemático forte ali, né? Acho que a minha vida inteira, assim, né, até então, sempre a grande atração intelectual era a matemática. E aí, quando até durante a escola mesmo, nos últimos períodos, assim, eu consegui um estágio em São Paulo, na Burroughs. Naquela época, a Burroughs era a segunda maior empresa do Brasil, né? E eu consegui um estágio lá, então foi muito bom assim, para o meu currículo e para eu ver realmente que existia uma carreira possível nessa área, né? E já saí, quando eu me formei, já sabia, assim, eu vou trabalhar nessa área aqui. Estava começando, né, no Brasil. Ainda não estava muito claro assim como é que seria uma carreira de computação, mas para mim estava escolhida. Eu vou trabalhar nisso. Foi Era o assim, começo Marcelo, da que coisa. eu cheguei lá. Era o começo da coisa no Brasil, né? E Estava você. começando. Você perguntou, né, do patinho feio, dessas. Então, olha só, no ITA, né, quando a gente ouvia falar de computadores, assim, muito, era pouco, sabia, Marcelo? Não, a gente sabia que teve um grupo lá, assim, alguns anos antes de eu entrar, que foi considerado um dos primeiros computadores do Brasil, que era o Zezinho, né?
Mas quando eu cheguei lá no ITA, o Zezinho ficava encostado, na verdade, lá num canto, assim, não cheguei, ninguém chegou a ter contato com ele, assim, não teve nenhuma apresentação. Eu acho que foi um episódio meio esporádico, assim, que ocorreu lá, sabe? Algum grupo, assim, que se interessou, que fez, não teve muita continuidade esse projeto ali, eu acho. Não percebi isso lá, não. É E, uma pena não terem explorado mais isso, né? pois é, rapaz, mas eu acho que talvez isso tenha acontecido ainda assim com as outras iniciativas também que a gente ouve falar, né? Bom, se bem que eu acho que mais adiante, assim, na USP, o pessoal fez o Patinho Feio, que eu acho que ali acabou tendo assim, mais consequência, até industrial, né? Acabou Certo. mais adiante, acho que ele virou o G10, né? Que foi uma máquina feita aqui no Brasil. Mas ali no ITA não ficou meio morto isso, sabe? Assim, a ênfase maior realmente da eletrônica no ITA era para telecomunicações. Era o que estava explodindo no Brasil naquela época, tá? Há poucos anos tinha sido criada a Embratel, né? Então, assim, o país estava sendo ligado, todo ligado em rede, assim, até então não existia isso, essa rede de comunicações. E a eletrônica da época, mesmo a eletrônica de comunicações, ela era toda uma eletrônica analógica. Então, mesmo a entrada da era digital assim nas telecomunicações foi depois, foi posterior, assim, uns 5 10 anos depois. Então, naquela época, mesmo no ITA, o forte era até assim, o que eu via mais gente trabalhando lá era com computadores analógicos, que eu não cheguei a trabalhar com eles não, né? Mas então assim, era um mundo muito analógico naquela época. Eu lembro que assim, aí no último ano que eu estava no ITA, chegou um professor que tinha ido se especializar no Japão e que começou a dar os primeiros cursos de eletrônica digital, né? Até então não tinha curso de eletrônica digital no ITA, né? No curso de eletrônica. Esse cara começou, foi o professor Naua, se não me engano, era o nome assim. Ele que começou a dar os primeiros cursos, assim, e despertou um razoável interesse, mas eu diria que a cultura lá era assim, era toda muito voltada para o lado analógico, sabe? Professor, para os nossos ouvintes aqui que não entendem a diferença entre o analógico e o digital, dá para você falar um pouquinho o que seria o analógico, o que seria o digital? Explica um pouquinho para isso para eles. Não, o analógico assim, é o tipo de tecnologia, né? A tecnologia analógica era baseada nas dispositivos mais antigos, tipo a válvula, e eram dispositivos assim maiores e com menos precisão do que veio a ser depois os dispositivos digitais, né? E assim, basicamente era uma tecnologia diferente, né? Que se baseava assim mais no aspecto contínuo dos sinais, né? Ao passo que a tecnologia digital ela é uma tecnologia baseada em coisas discretas, né? Uma analogia grosseira, assim, seria talvez fazer assim, ó, na matemática você tem a matemática contínua e tem a matemática discreta. Na engenharia você tinha a engenharia analógica e a engenharia digital. Toda a tecnologia da época era analógica, era baseada então em toda uma série de dispositivos que trabalhavam com sinais contínuos. Só mais adiante, tá, a tecnologia digital mudou isso para sinais discretos, então era uma tecnologia totalmente diferente. Então era isso, era totalmente diferente a tecnologia, né? A tecnologia digital trouxe inúmeras vantagens. Hoje eu diria que tudo hoje em dia, toda a tecnologia eletrônica hoje é digital, né? Mas na época não, era fortemente assim, dominava, era uma tecnologia mais antiga, vamos dizer, tá? Não sei se eu respondi assim, né? Se eu dei uma ideia do. Respondeu sim. Mas a maioria dos nossos ouvintes possivelmente nunca viu uma válvula, né? Nem ouviu E falar, né, nisso, é nunca ouviu falar numa provável válvula. mesmo. Eu mesmo, eu lembro de É, ter um rádio em casa que era com válvula, eu ainda lembro de ver televisão com válvula, eu lembro da pessoa ir em casa e o técnico, né, para consertar a televisão que tinha queimado uma válvula e trocar aquela válvula, botar
outra válvula no lugar, e hoje em dia é uma placa, né? Muita gente nunca viu, nunca leu sobre a evolução de válvulas para transistores e outros componentes, e você tem hoje esses microprocessadores com milhões de componentes neles, né? É muito Exato, interessante é. essa, É, muito interessante essa transformação, né? E, professor, voltando um pouco aqui para o seu estágio, acho que a gente falava Boros no Brasil, né? Boros, E que eventualmente virou a Unisys, né? Que era, na Isso, época, acho que era a segunda maior empresa de tecnologia no Brasil. E eu lembro que isso. você mencionou aqui na sua biografia sobre programar em código de máquina direto no painel do computador. Conta um pouco para a gente sobre essa experiência, por favor. Pois é, os computadores naquela época, né, a gente estava o quê? Em 1970, eram muito limitados, né? Os computadores tinham memórias assim de poucos K. E você não tinha linguagens de programação assim muito poderosas na ocasião, né? E algumas aplicações que a gente tinha que fazer lá na Boros, a gente programava sempre em Assembler, né? E eventualmente a gente ia para o painel da máquina para escrever diretamente no painel. Então tinha lá um esquema em que você ia apertando botões ali no painel, ia vendo o que ia formando. Você programava diretamente em linguagem de máquina. Claro que só podia fazer coisas muito simples, né? Mas a gente às vezes brincava entre a gente, disputava ali algum tipo de programinha assim mais simples, de, sei lá, de calcular um fatorial, uma coisa assim. A gente fazia isso diretamente dava para fazer diretamente no painel, né? Não sei hoje em dia, eu acho que é um pouco mais difícil fazer ter esse tipo de experiência, né? Eu tive na minha vida assim muito contato com Assembler, né? Até por causa dessa origem. Mesmo trabalhando na Petrobras, teve algumas interfaces lá que a gente tinha que fazer, que a melhor maneira era fazer em Assembly mesmo. Eu gostava, achava muito interessante fazer aquilo ali. Então era isso, né? Naquela época os recursos eram muito simples, né? Eu acho que eu até cheguei a te falar, né? Uma impressão geral que eu tinha assim na época era assim, poxa, esses computadores são coisas tão caras assim, mas na verdade, se você vai olhar de verdade o que você consegue, né, com eles assim em termos de resultados para a empresa era muito pouco. Eu sempre achava assim que era muito pouco, se podia fazer muito pouca coisa, né? Porque as máquinas eram muito simples, mesmo muito limitadas. Então, toda a computação foi uma grande aposta assim, das empresas, dos governos, né? Que aquilo ali um dia ia ter uma relevância grande. Talvez nem se imaginava a relevância que tem hoje em dia, né? Mas se imaginava que aquilo ali ia levar a alguma coisa bastante consequente, né? Mas na época o que se podia fazer era muito pouco, sabe, Marcelo? Era muito pouco mesmo. Era isso, a gente se divertia. Quando podia, Certo. a gente se divertia fazendo isso. Né? Acho que eu te contei também, assim, né, assim, esse aspecto de eram simples os equipamentos, os sistemas, que no começo todo mundo só usava cartões perfurados, né? Na verdade, na Petrobras, até meados dos anos 70, eu acho que tudo era com cartão perfurado. Quando a gente fazia um programa, muitas vezes era um programa maior, você tinha que mandar ele para digitação. Existia como é que chama? A profissão de digitador. Isso era uma profissão que existia no mercado de computação. Que era só o pessoal que digitava, ficava ali digitando cartão perfurado, gerando cartão perfurado. E E eu você lembro que tinha, você tinha, você tinha cursos no Brasil só de digitação, né? Para a pessoa se especializar em Pois digitação. as pessoas, eu conheci gente que foi digitador a vida inteira, assim, depois, lá para as tantas, isso ficou uma profissão em desuso, né? Mas teve gente que a profissão que ela sabia fazer era aquilo, entendeu? Era rápida para digitar, né? Isso foi a profissão durante muito tempo. Acho que muita gente também, como você mencionou aí, talvez muita gente nem saiba que aconteceu isso, né?
termos da área de computação. Mas, assim, eu te falei que uma coisa que eu te contei que era tão simples assim que na época do meu primeiro curso de computação, a gente, a gente fazia um programa lá, tinha que imprimir pouca coisa, porque a saída da máquina era na máquina de escrever, a saída do computador era na máquina de escrever. Então, você não podia escrever muito, tinha que escrever uns 4, 5 números assim, e o operador ia lá, rasgava um pedacinho do papel, te dava, e era aquilo ali que tinha que levar para o professor para provar que você fez o programa, né? Você levava, era isso para ele. Então era assim, tudo era muito precário, né, no começo. Certo. E professor, conta pra gente essa fase você terminou a engenharia, você entrou na Petrobras e você começou a ter a oportunidade aqui de realmente trabalhar mais com programação. E você começou a trabalhar com pesquisa operacional, né? Eu lembro que você colocou na sua biografia que você enviou para mim sobre nessa parte vocês escolhiam onde é que o petróleo onde é que ele ia ser comprado, né? Dadas as ofertas dos fornecedores. Explica um pouquinho para a gente sobre pesquisa operacional, o que é isso, e explica também como é que foi esse seu trabalho utilizando programação, utilizando computadores para ajudar a Petrobras a entender de onde que era mais interessante comprar o petróleo. Assim, quando eu me formei, a gente vivia o milagre brasileiro aqui, né? Era a época dos militares, assim, que tinha uma política de favorecer muito as empresas locais, né? De grandes investimentos, grandes obras. E então a quantidade de empregos era muito, de ofertas de emprego era muito grande, assim, quando a gente estava no último período da escola, iam várias empresas lá na escola fazer recrutamento, né? Então, quando eu me formei, eu tive uns seis ofertas de emprego. A própria Boros me chamou para continuar lá, mas apareceu esse concurso para a Petrobras, que era para trabalhar no Rio de Janeiro. Eu falei, vou fazer o concurso. E aí eu fiz e passei, né? Eu tinha uma boa imagem da empresa, né? Achava que era uma empresa muito boa. E eu passei e a gente fez um curso durante uns 6 meses, eu acho. Foi a minha formação em computação, né? Comecei a trabalhar como programador junto ao pessoal de pesquisa operacional. Naquela época, assim, né? A introdução dos computadores, o que se imaginava é que o computador tinha que ser usado só para coisa muito grande, muito importante. Nada de aplicações corriqueiras assim para computação, né? Não era essa a visão que existia. E assim, tinha uma aplicação quando eu entrei na Petrobras, uma das aplicações mais badaladas que você tinha lá era a seleção de petróleo, que eles chamavam, né? Eu mesmo não cheguei a trabalhar com esse sistema, mas isso aí era muito badalado, que era assim, era um modelo de programa. Então, naquela época também, o pessoal, na verdade, a computação na Petrobras começou com o pessoal de pesquisa operacional, que era assim, que era o pessoal de tentar usar modelos, especialmente de otimização, para encontrar soluções ótimas para algumas tarefas, né? No caso, a questão ali era qual o petróleo que eu devia comprar, porque você tinha muitas ofertas de petróleo. Naquela época, a produção do Brasil era muito pequena. Quase todo o óleo que a gente consumia aqui era importado. Você tinha que escolher o que você vai comprar, né? E aí você não pode escolher cegamente, porque as características dos petróleos são muito diferentes. E tem que estar adequado ao seu parque de refino e tem que estar adequado à sua demanda também. Então era uma coisa assim, que envolvia uma grana altíssima, né? A compra de petróleo era uma grana altíssima, assim, era uma coisa até de política nacional, né? O governo tinha que, em alguns casos, assim, avalizar as compras, né? E aí era usado com bastante sucesso esse modelo de programação linear para selecionar os petróleos adequados para a empresa.
Eu fui trabalhar com esse grupo, não diretamente nessa aplicação, né? Eu fui trabalhar com algumas outras. Uma delas era um problema que a Petrobras tinha e ainda tem, imagino, que era o de que você tem produção em certos pontos do país e consumo em outros tantos, né? Em alguns lugares que consomem petróleo não produzem. Então, você tem que transportar petróleo ao longo do Brasil. E grande parte do transporte é feito por navios de cabotagem. Então, você tinha que programar isso. Então, eu trabalhei muito nessa aplicação de programação de cabotagem. Eu era, nesse momento, assim, eu entrei mais como um programador. Tinha o pessoal de pesquisa operacional que fazia os modelos, e eu fazia parte da programação, né? Mais tarde até eu trabalhei um pouquinho também, assim, modelando, modificando alguns modelos, assim. Mas esse foi muito interessante, assim, essa época que eu entrei lá, trabalhar com esse grupo. Era um grupo muito forte aqui no Brasil, assim, era um dos grupos mais atuantes de pesquisa operacional no Brasil. Naquela época, como eu falei, né, pesquisa operacional era muito uma atividade assim bem reconhecida e procurada assim pelas as grandes empresas sempre tinham grupos de pesquisa operacional. Hoje em dia eu acho que até isso talvez tenha mudado um pouco assim, essa importância tenha se diminuído um pouco, mas naquela época era bem interessante isso. E, professor, você viveu essa época dos primeiros computadores de grande porte no Brasil, como você disse, o milagre brasileiro, e você começou a trabalhar com programação, você trabalhou diretamente programando lá em código de máquina no painel do computador, e a coisa vai evoluindo, e de repente você começa a ver novas tecnologias, como a introdução de terminais e a chegada da tal das linguagens de mais alto nível e também a tal da programação estruturada. Conta um pouco para a gente com o que representou essa introdução de terminais e como é que foi a chegada da coisa chamada programação estruturada. Hoje em dia você tem outros paradigmas, né? Você tem orientado a objetos, você tem programação funcional, mas conta para a gente o que representou essa entrada de programação estruturada, o que foi a introdução dessa tecnologia de terminais e essa evolução do cartão perfurado, essa coisa toda. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu vou contar assim coisas jurássicas, né? Assim, eu considero que isso é quase assim né, mas assim, o Marcelo, olha só, uma coisa curiosa era que assim no começo da computação, né? As inovações eram mais lentas, o processo de inovação era mais lento, né? Então, naquela época, eu me lembro assim, quando saía um livro novo de computação no mundo, todo mundo ficava sabendo, então era um evento, não era essa coisa vertiginosa, nem de longe essa coisa vertiginosa de hoje, que é impossível você hoje acompanhar um assunto específico, né, em termos de tanta novidade que você tem. Mas naquela época tudo era meio lento, sabe? E as técnicas de trabalho eram muito primitivas, assim, as técnicas de programação, você programava assim, era na marra, assim, você pegava os programas, aqueles programas, era GoTo para cá, GoTo para lá, eram coisas assim realmente abomináveis, o que você tinha, né? E assim, a gente naquela época conseguia acompanhar todas as inovações que tinham. Elas começaram assim no ritmo que dava para você acompanhar, né? E aí, assim, ao longo desses, especialmente assim nos anos 70, né, várias técnicas novas foram surgindo, eram apresentadas nos congressos, às vezes tinham cursos, assim, a Petrobras tinha muita preocupação com a atualização tecnológica do seu pessoal, a gente acompanhava muito, então houve até um certo ponto, assim, eu diria que a gente lá na empresa estava totalmente por dentro da tecnologia que existia, né? E aí, assim, eu lembro, programação estruturada foi lá pelos meados da década de 70 que apareceu essa história, né, de programação estruturada, programação sem usar GoTo, era assim que todo mundo entendia, né? Na verdade, a programação estruturada, acho que era uma preocupação
maior do que essa, né? Mas, assim, essa foi uma época que, bom, sempre a computação sempre teve inovações, né? Mas algumas das inovações dessa época aí foram a programação estruturada. Bom, você falou nos terminais, né? Os terminais os terminais 3270, né? IBM 3270, eles foram bastante importantes, assim, pelo menos para a gente, para os profissionais de computação, porque o quadro que a gente tinha era programar em cartão. Imagina como é que era lento o processo. Você tinha que fazer um programa, se fosse grande o programa, você mandava aquele programa ali para digitação, tinha que esperar uns 2, 3 dias. E às vezes, para rodar um programa, você tinha que levar o seu deck de cartões, torcer para o operador não tirar da ordem, né, aquilo ali, não deixar cair no chão. O grande drama era que seu programa caísse no chão na hora que estivesse sendo lido na máquina, na leitora de cartões, né? Então, isso era muito primitivo o processo de trabalho, né? Aí, em meados aí de 70, não me lembro exatamente que época, apareceram os terminais. Aí a gente podia escrever os programas diretamente nos terminais, né? E aos poucos, assim, esses terminais foram sendo disseminados na empresa, né? Ainda não tinha aplicações online, não. Você podia usar os terminais para coisas muito específicas. Você não conseguia fazer uma aplicação online. Mas você conseguia escrever um programa, pelo menos, tá? E uma coisa que eu me lembro dessa época, coisa curiosa, Marcelo, assim, sobre a introdução da computação nas empresas, né? É que em algum momento aí dessa época aí, mas no final dos anos 70, a gente colocou terminais tipo 3270 nos usuários, né, nos nossos usuários, para algumas aplicações, não eram aplicações totalmente online não, mas eles podiam fazer alguma coisa ali no terminal. E você sabe que havia uma grande rejeição dos terminais por parte do pessoal mais qualificado, assim, os engenheiros, o pessoal de mais gabarito não queria, eles não aceitavam fazer trabalho em que eles tivessem que ficar usando os terminais, sabe? Não sei, eu sempre atribuí que aquilo ali era um medo de errar, era um medo dele não, ele fazer alguma coisa que errasse, era o medo do erro, eu acho que era isso, né? Poderia ser conveniente para ele usar aquilo ali, mas ele não usava, ele deixava para o pessoal de mais baixo nível assim do escritório para fazer uso disso. Mas assim, os terminais eles foram uma revolução, né? Na verdade, assim, você começou a conseguir fazer coisas mais rápidas e logo depois você começou a fazer aplicações online. Que aí sim, imagina, antes para você fazer alguma coisa que desse retorno para o usuário, levava no mínimo um dia. Você tinha que rodar aquilo ali para rodar um programa seu, tinha que entrar numa fila imensa ali, e você tinha que ir lá buscar a listagem também, tinha outra fila para você buscar a listagem. Enfim, era um processo que realmente, como eu falei, né, não trazia produtividade para as empresas. Mas foi uma aposta, né? Foi uma época de aposta. Mas é isso, assim, depois apareceu, pouco tempo depois, assim, apareceu já um pouco mais além, né, em termos de projeto, análise de projetos estruturados, isso aí também foi no final de 70, começo dos anos 80, né? Começou esse tipo de coisa, e assim, na verdade, uma mudança muito grande que teve, que eu me lembro muito bem da excitação, as pessoas excitadas esperando chegar, foi a introdução de bancos de dados, né? Quando eu comecei a trabalhar, não existiam gerenciadores de banco de dados, não existia isso de banco de dados. E até me lembro, assim, uma curiosidade, que uma ocasião a gente foi para, eu e um outro grupo de analistas lá da Petrobras, a gente foi a São Paulo, tinha alguma aplicação que tinha uma parte da aplicação que era lá em São Paulo. E o gerente lá da área de desenvolvimento lá, chamou a gente e falou assim, olha só, vocês, nessa aplicação que vocês estão fazendo, eu não me lembro exatamente qual era a aplicação, vocês têm que pensar em banco de dados.
E a gente falou, banco de dados, o que é isso? Né? Aí ele falou assim, banco de dados é o seguinte, você tem que guardar todos os dados que você puder imaginar, você tem que, daquela situação, você tem que guardar, que é para o usuário poder olhar esses dados de todas as maneiras que ele quisesse. E era mais ou menos esse o sonho, Marcelo. Olha só, o banco de dados era visto como uma tecnologia salvadora, assim, que ia mudar o mundo. O banco de dados quando você tivesse a tecnologia de banco de dados, as empresas ia ser uma revolução total. Isso, né? E esse tipo, a introdução das tecnologias novas durante muito tempo, elas sempre vieram acompanhadas desses sonhos absurdos, assim, que nem esse, sabe? Sempre, porque, como eu falei, né, o desenvolvimento de aplicações assim no começo era muito lento, você dava pouco resultado para a empresa, né? Não era possível mesmo fazer isso, tá? Mas existiam, assim, muito fomentado pela indústria. A indústria de informática sempre funcionou muito bem, né? Ela sempre, assim, prometeu mais do que é possível cumprir, né? E sempre fez, assim, as pessoas sonharem, no fundo, para comprar, né? Comprar os diversos sistemas, os equipamentos e tal. Com o banco de dados teve esse sonho, cara. Teve esse sonho de muita gente, assim. Mais adiante teve o sonho assim, das linguagens de query, né, de consulta. Eu me lembro que teve um outro gerente que falou assim, eu não me lembro agora qual é o nome de uma ferramenta, que era uma ferramenta muito boa para você fazer consultas em bancos de dados, e essa ferramenta tinha sido recém-lançada assim, no exterior, né? E eu lembro até hoje, assim, lembro assim, estou vendo ele falar aqui agora. Assim, não, o dia que essa ferramenta chegar no Brasil, eu vou no aeroporto buscar diretamente. Naquela época vinha assim, fita magnética, né? Eu vou buscar fita nessa ferramenta porque sempre teve esse sonho de que você ia resolver todas as questões de produtividade no desenvolvimento de aplicações com ferramentas, né? Foi uma verdade só parcial, né? Na verdade, sempre assim. Eu acho que a área de computação é um pouco assim, né? Sempre se promete mais do que se pode cumprir. Na verdade, assim, as ferramentas têm coisas muito boas, né? Mas nunca é na medida em que é sonhado. Por exemplo, eu estou vendo acontecer muito isso agora com ciência de dados. Ciência de dados, assim, o que eu vejo de solução à venda aí para ciência de dados, é uma enormidade, né? E sempre vendendo. Eu olho assim e falo, gente, estão vendendo o mesmo sonho que eu via na década de 70, sabe? Assim, como se você tem a ferramenta, você vai magicamente resolver os seus problemas, né, de computação, né? Eu vejo agora tá acontecendo um pouco de isso com ciência de dados. Eu acho que assim, aprendizado de máquina é uma tecnologia muito interessante, né? Que certamente já está trazendo resultados bons, assim, e certamente vai trazer coisas boas, né? Mas nunca na medida do sonho que é vendido, né? Então era assim, né? Que, né durante, na verdade, assim, durante a vida inteira na empresa, né? Porque as empresas, especialmente assim, Petrobras é uma empresa rica, né? Então, o assédio assim com tecnologias, lá nego tentando vender tecnologias, sempre foi muito grande, né? E às vezes era um pouco complicado isso, assim, né? Você lidar com isso, né? Para você conseguir avaliar realmente, né? Avaliar se aquilo ali que você está vendo é bom realmente ou não, né? Sempre muito complexo, né, fazer isso. É sempre é, Professor, como foi? É interessante você olhar para trás e você falou, vindo lá desde de Montes Claros e a matemática e passando pelo ITA, chegando na Petrobras, e você vendo essa evolução de você saindo da programação direto do painel do computador, e você vendo em terminal, você vendo a profissão de digitação, de digitador desaparecer, e você vendo aí linguagens estruturadas, você vendo banco de dados, são sempre produtos que vão sendo lançados e vão sendo criados, e isso tudo vai criando a base para você ter sistemas distribuídos, para você ter
o que a gente tem pelo mundo hoje, né? A gente está aqui hoje nessa entrevista, você está no Brasil, eu estou aqui no Canadá, a gente está se comunicando aqui por uma interface na web, e todo esse ferramental que vai sendo criado vai suportando essa criação de novos produtos também, né? E conta um pouquinho para a gente, falando da sua parte comercial, na sua parte mais numa empresa do tamanho mega da Petrobras, mas você tem toda uma parte acadêmica também, né? Você fez o seu mestrado, o seu doutorado e até a chegada para dar aula na UERJ. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu mestrado, sobre o seu doutorado e como foi essa chegada até a UERJ também para dar aula. Bom, Marcelo, eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Que eu consegui ter duas carreiras assim, que me realizaram muito, as duas carreiras. Que é assim, eu trabalhei na indústria, né? Trabalhei na Petrobras durante mais de 30 anos e assim, foi uma experiência incrível, assim, a Petrobras que eu conheci tem nada a ver com essa Petrobras que está na cabeça das pessoas hoje em dia. É uma empresa maravilhosa, assim, de aceitar desafios, uma empresa de muita valorização da técnica, né? Uma empresa que fez muita coisa, que permitiu que se fizesse muita coisa aqui para o Brasil, né? Mas assim, assim que eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que, mesmo a empresa dando muito treinamento para a gente, eu começava a perceber que o treinamento, do ponto de vista da empresa, ele era muito de curto prazo, assim, era muito visando o sistema que você ia fazer logo adiante, uma coisa que você ia usar em pouco tempo. Eu sentia muito a falta de uma formação mais básica, né? E até porque, assim, como eu falei, né, todo o treinamento e toda a verdade sobre a computação era muito ditada pelas grandes empresas fornecedoras, né? A IBM tinha um poder assim, absurdo naquela época, assim, em termos empresariais, né? O que a IBM falava era certo. E eu queria, desde o início, assim, eu imaginava que eu pudesse ter um treinamento mais básico, mais forte. Tanto que em 1975 eu pensei assim, né? Vou tentar fazer o mestrado em computação. E aí, em 1975, eu comecei em tempo parcial, eu consegui lá na Petrobras. A Petrobras sempre ajudava no treinamento, né? Eu consegui algumas horas por semana lá que dava para começar a fazer o mestrado. E eu queria aprofundar justamente em algoritmos e programação. Essa sempre foi, eu acho que assim, eu sempre dizia assim, eu sou uma pessoa que tem alma de programador, eu adoro programação. Programação e algoritmo, na verdade, assim, né, é você conseguir criar uma solução computacional, resolver computacionalmente um problema, né? E nessa época aí também aconteceu de logo em seguida meus filhos nasceram. Eu tenho um casal de filhos, né? Era também a época assim de os filhos pequenos e não consegui acumular as duas coisas, por poder trabalhar e cuidar dos filhos, né? E assim, por um lado foi muito bom porque eu aproveitei muito, assim, acho que eu fui um pai muito presente que curti muito a criação dos filhos, né? Foi assim, uma dedicação, uma coisa boa que eu fiz, renunciar a esse sonho aí, na verdade acabei adiando o sonho, né? Bom, aí eu comecei, você está perguntando sobre o mestrado, né? Mas eu comecei, quando meus filhos já estavam maiores, apareceu a oportunidade de me tornar professor na UERJ, eu fui ser professor lá. E aí, mais do que nunca, eu pensava, agora eu tenho que fazer um mestrado, né? Porque eu vi, com pouco tempo com um ano de UERJ, eu vi assim que eu também adorava aquela atividade ali de dar aula. Falei, poxa, isso aqui é uma coisa, para mim também isso, o contato com os jovens, o desafio, né? Também o aprendizado, eu sempre fui assim, eu fazia sempre uma medida, assim, cada aula que eu dava, eu levava 10 horas para preparar a aula. Então, é uma medida que eu fiz e que depois eu já confirmei várias vezes, tá?
Eu só conseguia ir dar uma aula se eu tivesse preparado muito bem. Eu nunca tive muito essa capacidade de... Eu nunca tive capacidade nenhuma de rolar as coisas, nenhuma, zero. Então, eu comecei a dar aula na UERJ e aí, mais do que nunca, eu tinha que fazer o mestrado, porque eu vi que eu queria também. Eu vi que era possível e que eu queria ter uma carreira acadêmica também. E aí, depois de trabalhar na Petrobras como analista, depois como gerente de tecnologia em desenvolvimento de software, meio como um prêmio, assim, me deixaram fazer o mestrado também em tempo parcial. E aí, em 93, eu terminei o mestrado, e agora eu pude realmente fazer o mestrado como deveria ter sido feito, né, da primeira vez, mas agora eu tive tempo para fazer isso. Consegui fazer o mestrado em 93, cheguei a pensar em começar o doutorado também. Cheguei a fazer uma ou outra cadeira, mas eu vi que o doutorado tinha que ter uma dedicação maior. Eu falei, eu percebi, não, doutorado só pode ser feito com tempo, praticamente tempo integral. E só foi conseguir fazer isso quando eu me aposentei, né? Em 2001, eu me aposentei da Petrobras, mas ainda continuei mais 3 anos lá, prestando serviço, mas aí num regime bem leve, assim, quando eu podia ir. Então, por volta de... Na verdade, assim, eu comecei o doutorado antes de me aposentar. Por quê? Eu tinha entrado num trabalho na Petrobras tão alucinado, que era fazer o sistema de faturamento, né? Foi meu último trabalho na Petrobras. Era um trabalho tão alucinado que durante 2 anos eu trabalhei todo dia. Eu trabalhei 2 anos direto, assim, sem parar. Todo feriado, todo fim de semana, porque era um sistema o sistema de faturamento estava muito complicado, era muito urgente fazer aquilo ali, tinha muita fraude, né, em faturamento, e depois disso eu fiquei com tempo. Então eu fiquei com, sei lá, 200, cento e tantos dias assim que a empresa me devia. Então eu consegui começar o doutorado antes de me aposentar realmente. E aí, bom, o doutorado foi... Quando eu fui fazer o doutorado, até assim, a minha orientadora de mestrado, que eu tinha feito um mestrado na área de inovação, eu até comecei a fazer o doutorado com ela nessa área para continuar o trabalho, mas aí eu vi que eu tinha a oportunidade de finalmente mergulhar em algoritmos, na parte matemática de algoritmos, né, naquele meu instinto básico ali, que era trabalhar com matemática. Eu vi que era a oportunidade, não, eu falei, não, vou até mudar de área, meio que deixei de lado toda a minha experiência em engenharia de software, né, e fui tentar ser matemático. No começo até fiquei em dúvida se eu ia conseguir ser, porque primeiras cadeiras assim, do doutorado, que tinha que provar teoremas nas provas, assim, eu falei, eu já estou um pouco velho, será que eu vou dar pele, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas depois consegui fazer muito bem, assim, foi... Quando eu comecei a fazer meus primeiros teoremas, né, assim, foi uma descoberta, assim, uma constatação de que era aquilo que eu queria ser era matemático mesmo. Se pudesse ter sido a vida inteira, teria sido, né, mas, de qualquer forma, antes tarde do que nunca, né. E o doutorado foi uma coisa espetacular, foi uma experiência espetacular, porque eu fiz um doutorado com meus orientadores, eram duas pessoas maravilhosas, que eram o Jaime Schwartzfitter e o Fábio Protti. O Jaime, assim, a sumidade aqui no Brasil, em termos de algoritmos, ele é o cara, talvez o cara, ele é da Academia Brasileira de Ciências, ele é professor emérito da UFRJ, assim, tem um currículo que você não dá nem para descrever. E eu tive essa sorte de conseguir, dele estar disponível no momento que eu cheguei lá para procurá-lo. E aí foram uns cerca de 5 anos, assim, espetaculares, assim, da minha vida, de muito... onde acho que eu me transformei, assim, no matemático, né, nessa ocasião. Eu trabalhei com a área que eu gosto muito, que é a área de códigos. Trabalhei num código que pudesse... Era um código de compactação de dados que mistura compactação com detecção de erros. E, assim, foi uma época incrível, né? E, assim, o doutorado era essencial para eu realmente fixar uma carreira
de professor, já que eu estava me aposentando da Petrobras, agora eu podia ser professor e pesquisador em tempo integral, né? E aí foi no momento certo, assim, foi todas as experiências que eu tive, né? Essa coisa parece que é um chavão, né? Que você fala assim, eu não mudaria nada. Olha, foi tudo tão bom, assim, minha vida profissional foi tão boa que realmente eu não tá bom, foi assim mesmo. Poderia ter sido diferente, mas assim foi muito bom. Eu fui um doutor, né? Eu fui um doutor já mais velho, né? Já com 58 anos, terminei o doutorado com 58 anos, né? Doutor Coroa, Um garoto. mas Um garoto. mas é isso, acho que Professor, é, conta um pouco pra gente sobre a... Você criou uma estrutura de dados, né? Árvores pares, correto? isso é. Conta um pouquinho pra gente sobre essa estrutura de dados e o que é que isso... Isso é o seguinte, o Marcelo, assim, ó, isso foi o Jaime. Quando você faz doutorado, você tem que trabalhar num problema inédito, né? E o Jaime tinha lido num livro lá, tinha havido uma proposta de uma estrutura para fazer isso com a estrutura que eu acabei trabalhando. Ele falou, tem essa proposta aqui, dá uma olhada. Era uma proposta do Hamming. Não sei se você deve ter ouvido falar do Hamming, que ele é um cara conhecido assim em telecomunicações, né? Que ele fez um código de detector de erro, né? E aí a estrutura dele era assim, a ideia é assim, você quer compactar dados, né, para você transmitir, mas não só para transmitir, você compacta dados para transmitir ou às vezes até para armazenar mesmo, né? Você tem que, hoje em dia, toda a internet, quando você guarda dados, todos essas grandes empresas que guardam dados, elas têm que guardar compactado para você economizar memória. E aí, quando você compacta, você tem várias situações assim que você pode ter erro durante o momento que você vai compactar ou depois, né? E aí, quando você recupera um dado que você tinha compactado, como é que você vai saber se teve algum erro ou não? Né? Então, basicamente, o que se queria, a proposta era fazer uma estrutura que assim, você conseguisse, por um lado, compactar dados, mas, por outro lado, você conseguisse colocar alguma redundância nessa compactação, de forma que, quando você fosse descompactar, você conseguiria perceber, teve um erro aqui. Em termos de transmissão, isso significaria o seguinte, se eu compacto o dado, transmito. Se do outro lado, na hora que eu recebo o dado e descompacto, eu teria a oportunidade de perceber se a transmissão foi boa, tá? Se caso não tenha sido, eu pediria a origem para mandar de novo aquele dado. Mais ou menos a ideia é essa. Então foi isso, a estrutura que eu trabalhei era uma estrutura que faz isso. Que ela num único processo, hoje em dia, esses dois processos existem, né? Toda comunicação de dados, você faz isso. Você compacta o dado para transmitir, mas no final de tudo você coloca lá uma redundância para fazer um controle de erros. Né? Hoje em dia é feito assim. Mas essa estrutura que eu trabalhei é uma estrutura em que você não precisaria fazer as coisas separadas. Você faz num único processo, você junta o poder de compactação com o poder de detecção de erros. Eu acabei não trabalhando com a estrutura que o Jaime me propôs para eu trabalhar, que o Hamming propôs aquela estrutura ali, chama árvores Hamming-Huffman, mas ninguém nunca trabalhou com ela até hoje. Até hoje é um problema que está em aberto, e ninguém conseguiu. É bem complicado fazer aquilo ali, pelo menos na época eu achei. Mas eu achei uma outra alternativa, então eu propus uma outra alternativa e foi muito interessante, assim, foi bacana, porque essa estrutura que eu propus, dei sorte, né? Essas coisas têm um pouco de sorte, assim. A estrutura que eu propus tinha muitas propriedades matemáticas interessantes, assim, aí eu passei, sei lá, uns 3 anos, assim, basicamente olhando a parte matemática e algorítmica daquela estrutura, né? E essa estrutura tá proposta aí, assim, que eu saiba, ninguém nunca usou, não, mas tá proposta, entendeu? Muitos dos artigos que a gente escreveu naquela época são bem consultados, assim, não sei se teve alguma consequência ou não, assim, para a ciência, mas quando você faz ciência é um pouco assim, né, Marcelo? Você não sabe se aquilo ali vai ser utilizado ou não, né? Você faz. Você encontra uma coisa, você faz. Depois
Se vai ser É usado ou não, não inovação, né, sei. professor? Inovação É é assim, inovação. né? Você cria alguma coisa e outros vão se aproveitar daquele trabalho que você criou e vão criar outros produtos em cima daquilo. E chegamos aqui ao final da parte 1 desse episódio. Semana que vem, parte 2. Forte abraço a todos. Bom dia.